Olá, Deus os abençoe. Bem-vindos ao canal AMH Relax, o seu canal de orações e versículos bíblicos diários. Vamos orar hoje o Salmo 55, um salmo muito poderoso de pedida de ajuda ao Senhor para afastar os inimigos ocultos, para termos proteção nas viagens de avião, um poderosíssimo salmo para afastar as más energias e os perigos do dia a dia, uma super proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, para afastar os inimigos impiedosos que insistem em nos perseguir, combate a ansiedade, para que os nossos empreendimentos prosperem. Mas antes de orarmos o Salmo 55, convido vocês a se inscreverem no canal, a curtirem e a compartilharem os nossos vídeos com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Convido vocês também a deixarem nos comentários abaixo os seus pedidos e intenções de orações, pois todos os dias oramos por vocês e colocamos as vossas intenções de orações nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Faça esta oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim potencializará mais ainda a sua oração. A tela ficará escura para que você possa descansar e dormir melhor. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro
e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus.
O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, procuraria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite,
mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará
no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, procuraria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, e quanto àqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido.
me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam.
O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, procuraria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, e quanto àqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto.
Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela,
enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, e quanto àqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria a um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, procuraria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo,
pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo.
Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro
e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, ó Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus.
O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo.